Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu sou o professor Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha, a minha opinião, acerca do livro O Capitalismo e a Favela, escrito pelos autores Rafael Satie e o Matheus Leite. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ative o sino para receber as notificações. Temos e voltaremos a ter vídeos aqui no Livros e etc. toda semana, bem como, claro, sinta-se à vontade para deixar seu comentário, crítica construtiva, sugestão de leitura ou até mesmo participar aqui das discussões acerca do livro que eu vou compartilhar com vocês a minha humilde opinião. Dito isso, claro, é óbvio, também não posso esquecer, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, caso você queira comprar, adquirir sua própria cópia desse livro, O Capitalismo e a Favela, que eu vou comentar mais adiante. O Capitalismo e a Favela, do Rafael Satie e do Matheus Leite, traz uma tese um tanto quanto desconfortante. A ideia central do livro, ela é certamente tirar você da zona do conforto ou fazer com que você passe a questionar, por exemplo, o senso comum sobre o que seria capitalismo e sobre o que seria favela. Porque muito provavelmente você acredita que essas duas palavras sequer combinam e também não faz sentido algum elas estarem no título de um livro. Essa é certamente, na minha opinião, a proposta central do livro aqui escrito pelos autores, que visa trazer você para uma discussão, mas apresentando, claro, outros pontos de vista. Se eu dissesse para você, por exemplo, que o capitalismo, o sistema capitalista, pode ajudar a desenvolver e trazer a prosperidade para o espaço da favela, você provavelmente diria para mim que isso é uma loucura, porque talvez você há de compreender e entenda que o sistema capitalista é aquele sistema onde ele oprime o proletário e onde um burguês enriquece às custas do trabalho do proletário. Tudo bem, essa é uma visão muito mais próxima da visão de esquerda, da visão cunhada e definida, por exemplo, por Karl Marx. Todavia, tanto o Rafael Satie quanto o Matheus Leite, tal como eu já disse alguns segundos atrás, eles nos tiram da zona do conforto e é um livro que é desconfortante em certa medida, porque ele vai lhe apresentando alguns fatos e algumas verdades indômitas, verdades essas certamente inquestionáveis, tanto sobre o capitalismo quanto sobre a favela, que lhe convida a refletir melhor sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você acredita, sobre a forma de organização do mundo e qual seria, por exemplo, a melhor relação comercial entre essas pessoas. Por exemplo, tanto o Rafael Satie quanto o Matheus Leite aqui no seu livro, eles apresentam, por exemplo, uma visão um tanto quanto distoante daquela que muitas pessoas acreditam, acerca, por exemplo, do surgimento das favelas. Muitas são as pessoas que acreditam de maneira fidedigna que a favela, tal como nós compreendemos, tal como nós conhecemos hoje, ela foi construída, ela foi constituída pela ausência do Estado. Quando, na verdade, segundo aqui os autores, eles apresentam os argumentos e justificam eles de forma bem embasada, a favela, ela na verdade se deu, ela foi construída justamente pela intervenção estatal, pela mão firme, pelo pulso firme do Estado em se envolver nas relações comerciais, em primeiro lugar, claro, mas também porque o Estado ele interviu em momentos onde ele talvez não deveria ter se envolvido. E os autores acreditam que tão somente o capitalismo, mas o capitalismo não esse que talvez você conheça comumente falando, cunhado por Karl Marx, esse sim um anticapitalista, mas o capitalismo como sendo um sistema de produção de livre iniciativa ou da livre troca entre as pessoas, claro, onde cada um tem o seu próprio interesse, mas em última medida, onde todos acabam vencendo e onde todos acabam tirando o seu próprio sustento e o desenvolvimento da sociedade, ele acaba caminhando, claro, em direção à paz, à harmonia e à prosperidade. Nesse livro aqui, é um livro até curto, tá? E essa é certamente talvez a iniciativa, ou melhor dizendo, talvez essa tenha sido o desejo dos autores aqui, que fosse um livro introdutório do assunto. Ele não esgota o tema do capitalismo, muito menos o tema da favela, mas ele é um livro inicial, é um livro que certamente é recomendado para todos os públicos, em especial aquelas pessoas que querem conhecer um outro ponto de vista, tal como eu já disse há alguns minutos atrás. E o livro tem algo ainda muito interessante, pois essa edição aqui, por exemplo, que eu tenho em mãos, ela é uma edição bilíngue. Então você tem aqui, por exemplo, uma parte em português, obviamente,
e aí logo depois o mesmo capítulo, só que em espanhol, fazendo com que, com certeza, muito mais pessoas possam ter acesso a essa obra aqui, que é, mais uma vez, tal como eu falei, introdutória, e que certamente, caso você tenha interesse em se aprofundar na temática, tanto do capitalismo quanto das condições que subsistem e residem ali nos espaços de favela em nosso país, mas que certamente podem ser usados como referência em várias outras comunidades periféricas ao redor do mundo. Ele é um livro repleto de indicações e sugestões de outros autores, bem como muitas das vezes aqui os autores recorrem a fatos históricos e todos eles são bem pontuados com notas de rodapé, onde mostram uma certa veracidade aqui nos fatos apresentados pelos autores aqui, tanto o Rafael Satie quanto o Matheus Leite. E aqui é necessário abrir um parênteses. O Rafael Satie, o principal autor aqui do livro, que é esse negão que vocês talvez consigam ver aqui na imagem, ele é vereador pela cidade do Rio de Janeiro, vereador pelo Partido Liberal, e ele foi, durante muitos anos, como ele mesmo conta aqui no início do livro, morador de favela. E ele comenta aqui no seu livro, tendo como base a experiência da sua própria vida pessoal, como foi graças ao empreendedorismo, foi graças ao comércio, foi graças ao que ele chama de capitalismo, que a sua mãe conseguiu, por exemplo, afastar ele e os seus irmãos da criminalidade. Ele conta aqui no livro uma história onde a mãe, certa feita, conseguiu, depois de muita labuta, comprar uma TV de 30, 40 polegadas e que, à época, era considerado um bem de luxo. Mas ele faz uma certa brincadeira aqui de como foi um produto produzido pelo sistema capitalista de produção que o ajudou a ficar em casa, a ele e a seus irmãos, e acabar não dando trela, ou não dando ousadia, ou não dando abertura, por exemplo, para ir para o caminho da criminalidade. Caminho esse, infelizmente, muito comum e seguido por muitos jovens e adolescentes em espaços de favela. O livro, tal como eu já comentei com vocês, é um livro introdutório, mas tem aqui alguns capítulos que, em cada capítulo, ele vai, como é que eu posso dizer, ele vai lhe chamando a atenção sobre um tema específico e vai lhe apresentando, claro, um outro ponto de vista. No primeiro capítulo, chamado O que é Capitalismo, ele vai explicar, apresentar, introduzir a vocês, leitores que porventura tiverem a oportunidade de ler esse livro, qual a sua visão comum sobre o capitalismo, que é a visão muito parecida ou muito comum a quase todos os brasileiros, de que o capitalismo é uma coisa ruim, de que o capitalismo é uma coisa negativa. Pois bem, os autores apresentam uma outra visão, tendo como base autores liberais, em especial da Escola Austríaca de Economia. Então ele explica o que é capitalismo e o que não é o capitalismo, e apresenta o capitalismo como sendo a mola propulsora que pode ajudar a desenvolver esses espaços de favela e, em consequente, claro, o Brasil. O segundo capítulo ele vai comentar sobre a superioridade do capitalismo. E aqui repito, que fique registrado que o capitalismo aqui citado pelos autores não tem nada a ver com o capitalismo que talvez você conheça do Karl Marx. Aqui é uma outra ideia de capitalismo que tem muito mais a ver com justamente aquele livre desenvolvimento, aquela troca de produtos, bens e serviços entre pessoas de forma voluntária. Tanto é que tem aqui um grifo aqui, eu faço questão até de ler aqui para vocês, eu separei, quando ele diz o seguinte, logo no início do livro, da proposta central do livro. Abre aspas. Meu propósito era mostrar que as pessoas são ensinadas a odiar o capitalismo, antes mesmo de entenderem o que ele ou qual é a importância desse sistema para a vida das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres, que sofrem com o descaso do poder público. E o autor diz isso logo na introdução do seu livro, para vocês entenderem qual vai ser a tônica do livro mais adiante. No terceiro capítulo ele vai falar sobre a favela e o livre mercado, de como o livre mercado pode e é talvez a única solução para o desenvolvimento desses espaços periféricos e de pobreza lactante. Afinal de contas, se você deixa as pessoas livres para negociar produtos, bens e serviços uma com as outras, sem a intervenção máxima ou sem uma intervenção estatal, ali perseguindo, ali coagindo, ali cobrando taxas, impostos e tudo mais, as pessoas tendem a justamente buscar aquilo que é mais vantajoso, e buscando aquilo que é mais vantajoso, elas estão, claro, trabalhando, pensando em si próprias, é óbvio, por que não? Mas, em consequência, todas as pessoas vão ter esse mesmo pensamento, e cada qual buscando os seus interesses,
elas irão crescer de forma mútua, é óbvio, respeitando as leis da civilidade, não atacando ninguém, não vilipendiando ninguém. Afinal de contas, a ideia aqui central do livro é que no sistema capitalista de produção, sem a intervenção do Estado ou com uma menor intervenção estatal, as pessoas por si mesmas, elas vão entender qual é a melhor forma de negociar e com quem negociar e como negociar. Esse é o, digamos assim, o pensamento central que envolve a ideia do livre mercado, a ideia do sistema capitalista de produção, tal como formulada e cunhada por autores liberais. No capítulo 4 ele vai comentar sobre por que as políticas públicas falharam. Aqui ele faz muito mais uma crítica aos políticos, de como os políticos não têm interesse algum em resolver a situação da pobreza na favela, mas no Brasil como um todo, pois é interessante para os políticos, segundo aqui os autores, justamente a manutenção, a permanência dessa miséria constante e inerente à sociedade brasileira, porque dessa forma o político pode estar sempre se apresentando com a solução para um problema. Só que, como bem lembra aqui os autores, veja que um tanto quanto tragicômico, o mesmo Estado que é o causador da maior parte dos problemas em nosso país é aquele que se diz responsável, que se diz, digamos assim, que vai resolver o problema. Não seria um tanto quanto incoerente acreditar que aquele mesmo causador do problema é quem vai resolver? Essa é a reflexão que os autores nos convidam aqui a fazer. E por último, e não menos importante, no 5º capítulo, assim chamado Considerações Finais, quais transformações positivas podemos sofrer? Eles trazem aqui uma reflexão sobre o futuro, sobre qual seria o futuro e qual seria a melhor forma, talvez, de organizar esses espaços sociais de convivência da favela. Mas, claro, o livro é focado em falar sobre a realidade da favela. Mas, turma, não vamos esquecer que a favela ela é consequência de um sistema que, digamos assim, imperou no Brasil, em especial ali um pouco antes do golpe da República de 1889, que as primeiras favelas que nós temos notícia e registro tal como nós conhecemos, se deu justamente por conta da intervenção do Estado na vida das pessoas, onde, em certa feita, o Estado brasileiro organizou o exército de tal forma a lutar em guerras estados afora, Brasil afora, e essas pessoas, ao retornarem para a capital na época do Rio de Janeiro, a capital do Brasil à época era o Rio de Janeiro, aqui eu estou falando especificamente da Guerra de Canudos, essas pessoas não receberam o soldo que a elas foi prometido. Por conta disso, elas acabaram sendo obrigadas a ocuparem os morros ali da cidade do Rio de Janeiro, e ali se tem a notícia, no caso do surgimento das primeiras favelas. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a favela não é um espaço que foi criado pela ausência do Estado, mas sim justamente pelo contrário, pela intervenção estatal. Esse é o tema central aqui do livro, turma, e tal como eu falei, aqui eu findo por aqui essa minha análise nessa manhã de hoje. É um livro que tem uma tese desconfortante. O livro Capitalismo, a Favela, é um livro que vai lhe tirar da zona de conforto e vai tentar lhe afastar do senso comum sobre aquilo que você pensa, tanto quanto capitalismo, bem como sobre a favela. Por esse e outros motivos, esse é um livro que vale e que merece a sua leitura. O trabalho feito aqui pelo Rafael Satie e pelo Matheus Leite é um trabalho primoroso, pois apresenta a um público que talvez não conheça essa outra visão de mundo liberal acerca desses temas, mas traz um livro didático, muito fácil de ser lido e muito fácil de ser compreendido, uma outra visão de mundo. Apenas por isso, e tão somente por isso, já vale a leitura aqui desse livro, que eu faço questão, claro, de deixar aqui na descrição desse vídeo o link, caso você queira adquirir e comprar a sua própria cópia e formar, claro, sua opinião, sua impressão acerca do livro Capitalismo e a Favela. Findado, turma, minha resenha, minha opinião literária. Quero agradecer a sua atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, gostou? Deixa seu like, deixa seu comentário aqui, vamos debater, vamos conversar acerca sobre esse tema tão importante que é o capitalismo e a favela. Agradeço mais uma vez a sua atenção, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.